noite divina, noite do Natal. Este mês de dezembro é o mês que pensamos nisto. Natal, nascimento de Jesus. Hoje, segundo domingo de dezembro, é celebrado entre as igrejas evangélicas do Brasil o Dia da Bíblia. Há toda uma história que marcou esta ocasião, quando surgiu a primeira sociedade que passou a fazer Bíblias com valores acessíveis à população em geral. Que antigamente a Bíblia era um livro muito caro, imprimir livros era muito caro. E por isto, um grupo se organizou para produzir Bíblias de forma acessível. Isso aconteceu porque uma menina queria muito uma Bíblia e ela andou quilômetros e quilômetros atrás, fez uma economia enorme e dali surgiu a primeira sociedade, a Sociedade Bíblica Britânica, que deu origem à Sociedade Bíblica Unida e depois no Brasil e várias outras organizações que hoje cuidam de imprimir o livro sagrado, de torná-lo acessível a todos, porque a palavra de Deus é para todos. A Bíblia é o livro da verdadeira história do Natal. Você quer conhecer o que aconteceu, como foi que Jesus nasceu, por que Jesus nasceu, é na Bíblia que você encontra isto. Muitos dos que estão aqui acreditam na Bíblia. Há pessoas que, apesar de acreditar, conhecem pouco abriram a Bíblia. E nós podemos ter acesso, e hoje queremos pensar um pouco sobre a história, a verdadeira história do Natal. Em Mateus 1, 18 a 25, se você tem a Bíblia com você, abra nesse texto, na sua casa também. O texto não será mostrado agora, você deve procurá-lo, e eu farei a leitura dele, fique atento. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, por Jesus Cristo, o grande presente do Natal. Obrigado porque a Tua palavra, que é viva e eficaz, é que nos apresenta e que nos leva a crer, nos leva a conhecer verdadeiramente o sentido de Jesus neste mundo, o sentido da vida e da vinda dele entre nós. Pai, torne claro tudo que for aqui exposto e que pelo poder do Teu Espírito apliquemos em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bíblia, o livro da verdadeira história do Natal, que começa aqui. Mas, na verdade, ela vai começar muito antes, e nós vamos ver hoje, vendo textos antigos, textos que foram escritos muito antes de Jesus vir ao mundo, séculos antes. É citado aqui o profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo e que predisse que uma virgem conceberia. Maria concebeu como virgem. Jesus Cristo deveria nascer apenas da mulher e não de um relacionamento comum, porque o Espírito Santo colocaria, e podemos dizer que Maria, ela funcionou ali para cuidar, para gestar. No entanto, tudo que foi colocado foi do Espírito Santo para que Jesus nascesse sem pecado. Ele nasceu sem o pecado original. Ele, juntamente com Adão e Eva, foram os três seres que vieram ao mundo sem pecado original. Mas Adão e Eva pecaram. Jesus nunca pecou. Nasceu sem pecado e sem pecado permaneceu, para que pudesse morrer depois e receber sobre si o peso de todos os nossos pecados.
Jesus Cristo tinha que nascer de uma virgem, e já tinha sido predito isto. José, que foi o marido de Maria, provavelmente mais velho que ela, um homem muito sério, ele ficou provavelmente em dúvida e não quis denunciá-la como adultério. E se ele fizesse, Maria teria sido apedrejada. Mas ele não fez, ele preferia então fugir, e aí ficaria ele sendo o culpado. Ele aprontou e deixou a moça, porque quando se falava em alguém desposado, significava que ele era noivo, na verdade, de Maria. Mas quando se celebrava o noivado, já era o casamento. Para os judeus, o noivado já era o casamento naquela época. Só que não havia ainda a consumação. Eles estavam se preparando, mas já tinham um compromisso. E o que tivesse acontecido antes disso seria considerado um erro. José poderia ser culpado. Ele decidiu assumir a culpa. Eu vou fugir, não quero que ela seja apedrejada, fujo como sendo pai, um pai fujão, que não quis assumir a responsabilidade. Mais tarde eu anulo esse casamento, secretamente, ela fica livre. Ele não estava fugindo da responsabilidade, na verdade ele estava querendo salvar Maria, um homem de caráter. Eles eram humanos, não divinos, José e Maria. Maria nasceu de uma mulher, naturalmente, José também, mas Deus escolheu aqueles que melhores seriam para poder receber Jesus e depois cuidar de Jesus e dar exemplo para Jesus, como humano que Jesus foi. Porque Jesus, divino, foi perfeitamente humano. Tornou-se um embrião que se desenvolveu, que passou por todas as fases de um ser humano para sentir tudo. Deus, homem, sentiu tudo que o ser humano sente. Portanto, ninguém nos compreende melhor do que Jesus, porque ele passou por todas as fases da vida de uma pessoa. Desde a fase embrionária, tornando-se depois um bebê que vem a nascer, ele passou por todo aquele turbilhão do nascimento, depois o crescimento, o desenvolvimento. E a Bíblia registra isto, registra esta história, mas, infelizmente, quando pensamos em Natal, a gente pensa nessas coisas, né? A gente pensa no Papai Noel. Natal hoje está muito mais ligado à figura do velhinho simpático, todo gordinho, simpático, né? Ele assim, o bom velhinho, distribui presentes, é baseado numa história real, em Nicolau, que foi um bispo da região que hoje é a Turquia, e que dizem que no período de Natal ele realmente, quando já estava se celebrando, porque o Natal vai ser celebrado e é oficializado, e passa a ser celebrado oficialmente só a partir do V século, da chamada Era Cristã, e aquele homem bondoso, tinha muitas pessoas pobres, ele mandava aqueles que trabalhavam com ele entregarem presentes. Dizem que uma ocasião ele até depositou moedinhas, porque um homem teria que vender as suas filhas como escravas, porque não tinha como pagar as suas dívidas, e ele então manda que alguém jogue pela chaminé as moedas. Por isso a história do Papai Noel que vem pela chaminé. Na verdade, dizem que é verdadeira a história, porque caíram as moedas e aquilo foi considerado um milagre. Ele distribuía presentes. No entanto, por causa do comércio, ele se tornou o símbolo do Natal no mundo ocidental. Ele é o símbolo do Natal, né? Natal é Papai Noel, Natal é presente. Os presentes representam e lembram muito o Natal. Até na nossa árvore aqui tem presentes. Na verdade, apontando para o grande presente que é Jesus. Mas nós nos preocupamos nessa época e realmente, do ponto de vista comercial, é excelente poder, para os comerciantes, para todos aqueles que trabalham nessa área, é muito bom. E não há nada errado em nos darmos presentes, em nos presentearmos, não só nesta, mas em qualquer outra ocasião, mas nunca esquecendo de que o grande presente, e quando você dá um presente, você tem que falar que o maior presente do Natal é Jesus. Também é o período de enfeites, né? E a gente pensa e gosta de ver as luzes do Natal, mas não podemos nos esquecer que a luz que tem que brilhar em todo o tempo é a luz de Jesus, que deve brilhar inicialmente em nossas vidas. Não vão faltar mesas fartas, as mesas gostosas, como é bom pensar, né, em todo tipo, e cada um tem o seu cardápio, e é gostoso reunir a família,
Jesus Cristo proporcionou isso porque ele veio para resgatar a família. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus foi realizado num casamento, numa festa de família. Jesus gosta de festas. Mas nós não podemos nunca nos esquecer que o principal da festa tem que ser Jesus. Quando nos reunirmos no final do ano, quando estivermos junto com nossas famílias, não podemos nos esquecer que o grande aniversariante, que é o grande presente, é Jesus. E ele tem que ser celebrado. E não podemos desonrá-lo com práticas e bebedeiras e tantas coisas que atrapalham a celebração da festa. Contam que há muito tempo atrás, quando se tinha a prática de batizados no interior do país, e uma criança foi batizada numa casa no interior, e todo mundo chegou e pegaram o bebê, que foi batizado, colocaram no berço, uma casa antiga, que não tinha salas, o berço estava na sala, colocaram ali, mal tinha quartos, e quando a criança fica, as pessoas foram chegando, começou a chover, e as pessoas foram tirando o casaco e foram jogando em cima do que tinha ali na sala. E foram jogando e foram lá para dentro, e já começaram a servir coisas lá dentro, e eles foram, quando diz que a madrinha falou, cadê meu afilhado, cadê meu afilhado, cadê o bebê? Quando foram procurar, o bebê estava quase que morrendo, sufocado, embaixo de todos os casacos. Cuidado para não matar o bebê do Natal, para não matar o menino que tem que ser celebrado, Jesus, com tantas coisas que fazemos e nos esquecemos do principal, do dono da festa, que é o grande presente para nós, Jesus. Natal é tudo isso, pode ser celebração, mas não podemos nos esquecer que é a celebração do nascimento de Jesus. Jesus nasceu numa gruta em Belém. Quando fazem a casinha bonitinha, na verdade, Belém até hoje tem muitas cavernas. E há uma das cavernas lá que dizem, a tradição diz que foi ali que ele nasceu. Essa caverna é preservada, é interessante. Mas o mais importante não é exatamente o que nós celebramos, como celebramos a data de 25 de dezembro, que é a data mais improvável. Lucas 2,8 diz que havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Pastores nos campos não seria em dezembro, que dezembro no hemisfério norte é inverno. Então, em dezembro eles ficam dentro dessas cavernas, das grutas, lá em Belém principalmente. Por isso que, e muitos pastores até moram dentro das grutas junto com suas ovelhas nesse período do inverno. Mas aqueles pastores, o que seria, provavelmente, seria o verão, ou talvez até primavera, de abril para frente, maio para frente, mas o dia não importa. Dezembro, maio, março, abril, 25, 24, 1º, 10. O importante é que Jesus nasceu. E é importante termos uma data e o mundo pensar. Eu acho importante celebrar. Alguém fala, mas essa celebração é mundana. Não. Ela é um período, e nesse período muita gente para pensar. Para pensar em alguma coisa diferente. Para pensar em paz. Para pensar em alegria. Já teve uma celebração de Natal que interrompeu uma guerra. Mais de uma guerra que foi interrompida no Natal, para que as pessoas celebrassem o Natal. Na Primeira Guerra Mundial aconteceu isso, na Guerra do Vietnã aconteceu isso, em alguns lugares já aconteceram, das pessoas interromperem. Jesus, de alguma forma, é lembrado, nem sempre bem lembrado, porque a história bíblica é desconhecida. Mas temos que preservar, devemos celebrar, mas sempre aproveitando para, acima de tudo, lembrarmos que Natal é nascimento de Jesus. Natal é a celebração da vinda dele ao mundo. Isaías predisse, como eu disse no capítulo 7, versículo 14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Mas quando ele nasceu, ele foi chamado Jesus. E o anjo disse que seria Jesus. Os nomes naquela época não tinham o significado que tem para nós hoje. Nome a gente registra, né? Nome é muito mais um som. A gente gosta da sonoridade, a homenagem a alguém, muitas vezes. Mas, na época, o nome apresentava a história, o nome era um aspecto do caráter da pessoa, e uma pessoa tinha vários nomes. O nome funcionava muito mais como para nós é apelido. Então, Jesus era Emanuel, porque ele é Deus conosco. E quando Isaías predisse isso, ele disse que a vida de Jesus seria o próprio Deus entre os homens, entre os seres humanos.
Ele nasceria da virgem, como eu disse, Lucas 1, 26 a 35, narra também a história que Jesus é anunciado a Maria, e Maria recebe a visita do anjo. E em Lucas 1, 26 a 35, diz, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Maria não merecia, foi graça, misericórdia de Deus. Ela era uma boa moça, então, provavelmente a melhor que havia na época, mas foi agraciada, não por mérito algum. Você ficará grávida, dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Hoje há até cristãos que duvidam do nascimento virginal. E eu me espanto se alguém duvida do nascimento virginal. Se eu duvido do nascimento virginal, eu tenho que duvidar da ressurreição de Jesus. Eu tenho que duvidar dos milagres de Jesus. Então, ele ter nascido de uma virgem, não há nada de absolutamente anormal na história de Jesus, que foi uma história, e é uma história transcendental. Ela não é irracional, mas ela é acima da razão. Ela é supra-racional, ela vai além da razão. Porque é Deus agindo, e Deus faz o que quer. Como disse, havia necessidade de nascer da virgem para que ele não tivesse a contaminação, não nascesse com o pecado original. E isto foi o que Deus fez e escolheu aquela moça numa cidadezinha que era nada na época, uma vilazinha, que mal se conhece, e depois é que foi pesquisada. Dizem que hoje descobriram a provável casa onde Maria vivia, a arqueologia tem descoberto, tem comprovado isto, mas era uma cidade esquecida, uma vilazinha sem importância alguma. Deus usa o que Ele quer, quando Ele quer, Ele usa as pequenas coisas, as coisas mais humildes. Uma moça humilde de uma vila esquecida foi escolhida por Deus para trazer à luz aquele que seria o maior de todos os personagens do universo. Agora, Miqueias também, um outro profeta que viveu muitos anos, séculos antes de Cristo, diz inclusive que ele nasceria em Belém. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Em Belém. Belém, a cidade que significa casa do pão. Bet, casa, lem, pão. A casa do pão. Na casa do pão, provavelmente Belém houve um lugar onde se fazia pães no início da sua história. Esse lugar veio o pão da vida, que é Jesus Cristo. Até o nome da cidade tinha um sentido especial, mas ela era a cidade do rei Davi. E por isto, eles tiveram que ir para lá. Naqueles dias, Lucas 2, 1 a 7, diz, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Devia ter uma única hospedaria naquela cidade tão pequenina, que era a cidade de Belém, que ficava próximo de Jerusalém. Uma cidade pequena também, que só tinha importância porque Davi tinha nascido lá, mas naquele local que Deus escolheu, porque aquele seria o grande rei, e Davi era até hoje é reconhecido como o maior rei de Israel, e Jesus veio para confirmar o que tinha sido dito a Davi, que ele sempre teria um descendente no trono, e Jesus é aquele que se assentou no trono divino,
Portanto, cumpriu-se também esta predição. Jesus Cristo, não tendo lugar para a estalagem, nasceu num lugar pobre, no meio de animais, num coxo. Infelizmente, muita gente, mesmo nessa época do Natal, não tem lugar para Jesus dentro do seu coração. Não sei se você já abriu o seu coração para Cristo. Você gosta dele, eu sei que quem está participando deste culto gosta de Jesus, mas realmente Jesus já foi convidado para entrar na sua vida e se tornar o Senhor da sua vida para sempre? Ou você não tem assim ainda aquele lugar especial para Jesus? Tem gente que fala, eu estou arrumando a minha vida para depois receber Cristo. Cristo entrou numa gruta, num lugar sujo, com sujeiras de animais, devia ter um cheiro horrível. Mas o nascimento dele é que santificou aquele lugar. Então não importa se o coração seu, se a vida sua é suja. Não importa e não tente arrumar, porque você nunca vai conseguir arrumá-lo o suficiente para receber o Rei dos Reis. Deixa que Jesus entra. E ele, ao nascer em você, aí será Natal de verdade. Ele vai brilhar com a luz e vai purificar toda a sua vida. Agora tem gente que acha que é bom demais para receber Jesus. Eu já vi pessoas falando, olha, são aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia que precisam de Cristo. Eu sou uma pessoa que gosto de Jesus, estou muito bem, ele me abençoa. Tem gente que se sente bom demais para ter Jesus no centro do seu coração. Minha casa é muito arrumada, Jesus vai entrar aqui e ele vai bagunçar a minha casa, porque essa vida de crente é meio doida. Eu tenho medo. Não tenha medo. Jesus Cristo, ele veio para os pobres, mas ele veio para os ricos também. Talvez um ano depois ele foi visitado por homens muito ricos, que levaram presentes preciosíssimos para ele, os chamados reis magos. Foi depois do nascimento, um período depois. E Jesus teve lugar também para aqueles homens ricos. Jesus, ele veio para os bons e para os maus, porque todos nós precisamos de Jesus, ninguém é mau demais que Jesus não possa fazer uma transformação, mudança e um resgate. E ninguém é bom demais que não precise da presença e do perdão de Jesus. Natal tem que acontecer dentro do coração. Jesus já nasceu na sua vida. Se ele nasceu, aleluia. E se ele nasceu, você agora tem a responsabilidade de, no Natal e em todas as ocasiões, e em todos os dias do ano, de dar oportunidade a pessoas para que ele também nasça. Você tem que anunciar o que a Bíblia conta, você tem que contar a história de Jesus verdadeira da Bíblia, para que outras pessoas possam experimentar Natal em fevereiro, em março, em abril, maio, junho, julho, não importa a época. Natal pode ser em qualquer momento, e Natal acontece quando Jesus nasce no coração. Agora, se você não tem certeza de vida eterna, se você não sabe para onde vai, depois que passar desta vida, você precisa de abrir a porta do seu coração e falar, Jesus, entre. Não queira arrumar. Não acha que ela é boa demais. Jesus é quem vai fazer o que tem que ser feito para transformar e fazer com que você receba com ele o presente da vida eterna. Isaías 9,6, ele também fala de outros nomes de Jesus. Jesus significa salvação de Deus, Yeshua em hebraico. Emanuel, Deus conosco. Mas aqui Isaías fala tudo aquilo que ele é de fato, porque tudo isso é Jesus, tudo isso são os nomes, características de Jesus. Vamos ler juntos? Todos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Feche os seus olhos. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem certeza da vida eterna? Se você recebeu Jesus, você recebeu o presente da vida eterna. Diga no seu coração, aleluia, por este presente. Mas peça também forças para neste Natal e em todos os dias do ano você compartilhar deste presente com outros. Fala, Senhor, me dá forças
para contar a verdadeira história do Natal em todos os lugares. Agora também, você que ainda não tem certeza que se partir deste mundo hoje, para onde vai? Jesus veio para que você pudesse receber o presente da vida eterna. Não importa o que você é, o que você faz ou tem feito. Se você quer receber agora o presente da vida eterna, estamos de olhos fechados. Os que estão subindo, subiram. Vamos estar de olhos fechados agora, em oração, todos. E eu convido você que reconhece que precisa de Jesus como Salvador e Senhor da vida e que quer recebê-lo, para que você repita as palavras da oração que eu vou dizer. Diga assim no seu coração: Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, eu sei que sou pecador, mas eu creio que o Senhor veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. E que em Jesus há o maior presente de todos os tempos. Eu creio que Jesus Cristo viveu uma vida santa. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. E eu convido Jesus para entrar na minha vida agora e ser o dono dela para sempre. Eu creio que o Senhor ouve a minha oração. Amém. Estamos de olhos fechados ainda. Alguém orou esta oração comigo ou gostaria de fazer esta oração? Levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Alguém fez esta oração aqui? Se você fez na sua casa, vá na descrição do link abaixo aí e coloque o seu nome. Diga assim: eu aceitei Jesus, eu quero um contato com vocês, eu quero receber a orientação de vocês. Mas aqui alguém hoje orou convidando Jesus? Erga sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe, confirmando isto já, né? Aleluia. Mais alguém? Se você nunca tomou uma decisão como esta, ou sente que está afastado, quer voltar, erga sua mão. Pai bendito, tu vês o que há em cada coração, tu sabes, Pai, e eu te peço que se alguém aqui não tem certeza de vida eterna, ou aqui ou na sua casa, que nesta noite ainda possa crer de todo o coração em Jesus, convidando a entrar na vida e recebendo o presente da vida eterna. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Pessoal da música.